Bom dia, alunos. Hoje vamos trabalhar sobre MRUV e leis de Newton. Nessa primeira parte da aula, vamos ver um pouquinho sobre MRUV. Então, o que é aceleração? Podemos dizer que aceleração é a variação da velocidade. E o que é MRUV? É movimento retilíneo uniformemente variado. Esse uniformemente variado significa aceleração constante. Vamos lá. Olha esse exemplo aqui. Estou acelerando porque estou aumentando a velocidade. Em um primeiro instante, a gente pode pensar em segundos. O menino está aqui. No segundo instante, aqui. No terceiro, ele já está mais à frente. No quarto, já está mais à frente ainda. E no quinto, ele mudou bastante. Então, se aqui ele está mudando a sua posição cada vez mais, significa que a velocidade dele está aumentando. Isso se chama aceleração. A aceleração é o que faz a velocidade aumentar. Aqui no exemplo de baixo, no caso de um skate, o menino está indo mais devagar, está desacelerando. Aqui ele fala, estou acelerando, essa aceleração também recebe o nome de aceleração, mas como? Está fazendo ele cada vez mais devagar até parar, ou seja, a velocidade dele está para cá, só que a aceleração faz ele diminuir a velocidade. A gente também fala que é um movimento acelerado. Ou, em outras palavras, quando ganha velocidade, movimento acelerado. Quando perde velocidade, o nome correto é movimento desacelerado ou retardado. Aqui também tem outro exemplo, estou acelerando porque estou mudando de direção. Como a abelha está mudando a velocidade, assim, a direção da velocidade, significa que ela está acelerando também, tá? Veja que a variação da velocidade, para calcularmos, a gente usa a variação da velocidade divididos pela variação do tempo. Aqui tem uma aceleração média, tá? Como no movimento uniformemente variado, a aceleração média é igual sempre, qualquer intervalo de tempo que a gente pegue e intervalo de velocidade a gente obtém a aceleração. Variação da velocidade é final menos inicial, e variação do tempo é final menos inicial. Então, se a aceleração e a velocidade apontarem para o mesmo sentido, a velocidade do corpo aumenta cada vez mais com o tempo. Se, por outro lado, a aceleração e a velocidade apontarem para sentidos diferentes, a velocidade do corpo diminui. Então, aqui veja, se o carro está para cá e a aceleração para cá, significa que ele vai ter mais velocidade e mais ele vai ter uma aceleração no mesmo sentido que a velocidade, ou seja, ele vai aumentar cada vez mais a velocidade. Por outro lado, se ele tem uma velocidade negativa, mas a aceleração também é negativa, ele vai aumentar cada vez mais a velocidade no sentido negativo. E quando que o módulo da velocidade diminui? Esse aqui simboliza o módulo, né? A gente está só pensando no número. Se a velocidade for para um lado e a aceleração para o outro, significa que cada vez mais esse carrinho aqui vai perder velocidade, até que em um certo momento ele comece a ir nessa direção. Da mesma forma, se a velocidade for negativa, mas a aceleração for positiva, ele vai ir para cá cada vez mais devagar, até parar e de repente vai vir para esse lado, certo? Então, como a gente define as equações do MRUV? A gente pode usar essa equação aqui para encontrar a velocidade, também conhecida como VUAT, tá? Onde a velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo. O valor da posição, quando a gente trabalha com MRUV, a gente pode usar a equação do sorvetão. Isso. Até aqui, sem essa parte, era a equação do sorvete. Por quê? A aceleração era zero. O movimento tinha velocidade constante e era MRU. Mas agora, como estamos trabalhando com MRUV, ele ganha aceleração e aparece esse cara aqui. Por isso que para a gente encontrar a posição, usamos o sorvetão. E ainda há uma terceira equação, que não usa o tempo. Tem até uma piadinha. Tá sem tempo, usa Torricelli. Por quê? Porque veja que se eu usar essas duas equações, fazer algumas manipulações matemáticas, eu chego que nessa expressão, onde a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, também conhecido como vovô mais duas, e recebe o nome, né, mas vovô mais duas é só um macete para lembrar, recebe o nome de equação de Torricelli, tá? Vamos ver como usar essas equações. Uma moto parte do repouso com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo disso, responda.
qual a velocidade da moto no instante t igual a 6 segundos e qual a posição da moto no instante t igual a 3 segundos. Primeiro, como é que a gente faz para encontrar a velocidade no instante t igual a 6 segundos? Basta a gente utilizar, perguntou velocidade? Usa voate. Por quê? Porque aqui tem o Vzinho. A gente sabe que a velocidade inicial é zero, por quê? Ele fala que a moto parte do repouso. Se a moto parte do repouso, significa que a velocidade inicial é zero. A aceleração, o exercício deu que é 2 e ele quer saber para o tempo igual a 6 segundos. Então, só substituir os valores. 0 mais 2 vezes 6. Tá? E o zero somando aqui ele não faz nada, então eu só preciso multiplicar o 2 vezes 6. O tempo está em segundos, a velocidade está em metros por segundo, então aqui também vai ser em metros por segundo, certo? Só uma observação aqui, a aceleração a gente mede em metros por segundo ao quadrado, tá bom? No sistema internacional. Eu poderia também falar quilômetros por hora ao quadrado? Poderia, mas geralmente a gente usa mais essa unidade aqui, metros por segundo ao quadrado. E qual a posição da bicicleta no instante t igual a 3 segundos? Aqui só tem um errinho, gente, é moto, tá? Qual a posição da moto no instante t igual a 3 segundos? Bem, utilizamos a equação do sorvetão para saber posição. Se o exercício não falou qual a posição inicial, a gente simplesmente pode falar que a posição inicial é zero. A velocidade inicial é zero, né? Então vai multiplicar pelo 3, porque ele quer saber qual que é o tempo igual a 3 segundos. Mas esse termo vai sumir porque a velocidade inicial é zero. E como é que eu faço com esse último aqui, ó? É meio de a vezes t ao quadrado. Então eu faço meio vezes 2, que é a aceleração, vezes 3 ao quadrado. Primeiro eu sempre calculo o quadrado aqui, que vai dar 3 ao quadrado é 9. Depois eu posso fazer as multiplicações. Mas veja que esse meio aqui, com esse 2 aqui, simplesmente corta. E o que vai sobrar é o 3 ao quadrado. Então, tudo isso aqui se resumiu a 0 mais 3 ao quadrado, que é igual a 9 metros. Então, abaixa os valores da velocidade e da posição da moto nos primeiros 5 segundos. Então, ela, no início, ela está na posição 0. No próximo segundo, ela vai para a posição 1. No segundo seguinte, para a posição 4. Depois para a posição 9, para 16 e 25. Vejam o que é um movimento acelerado. No primeiro segundo, ela está aqui. No segundo, ela já está bem mais para frente. No terceiro, mais para frente ainda. No quarto, muito mais para frente, tá bom? Então, o movimento acelerado, cada instante que passa, a posição vai aumentando cada vez mais, tá? Se fosse o MRV, seria a posição 0, 1, 2, 3, 4, bem certinho. Mas como é com aceleração, isso aqui aumenta bem mais rápido, tá bom, gente? Se fosse desaceleração, o movimento freando também, ele ia cada vez mais perto do zero. Então, aqui para as velocidades. Agora, o que muda bonitinho, podemos falar assim, nesse movimento? É o valor da velocidade. Em 0 segundos, ela parte do repouso, está com 0. Em 1 segundo, 2 metros por segundo a velocidade. Em 2 segundos, 4 metros por segundo. Enfim, a velocidade vai mudando de 2 em 2 nesse exemplo aqui, tá? Resumindo, se a aceleração fosse 3, a velocidade ia aumentar de 3 em 3. Se a aceleração fosse 4, a velocidade ia aumentar de 4 em 4. Então vamos ver agora um pouquinho sobre queda livre. Quando o corpo é solto de uma altura, ele adquire velocidade porque existe uma aceleração. Essa aceleração é a aceleração da gravidade, conhecida pela letra G. Bem, então a Terra, como ela tem uma força gravitacional, ela sempre puxa nós para o centro, certo? A gente tem essa falsa impressão que as coisas estão caindo, mas é como se ela puxasse para o centro. Como não, né? É realmente essa força de puxar para o centro, como a gente vai ver mais para frente. Então, se eu solto um objeto, ele adquire uma velocidade. E por que ele adquire uma velocidade? Porque tem essa aceleração, algo que faz ele adquirir essa velocidade, tá? E no caso, é a aceleração da gravidade. O valor aproximado de g na Terra é 9,8 metros por segundo. Isso por segundo ao quadrado. Isso varia de lugar para lugar, tá? E aqui a gente vai usar g igual a 10 metros por segundo para facilitar nos cálculos. Então tem uma historinha que sobre queda livre. O que é queda livre? Simplesmente deixar um corpo caindo no vácuo. Vácuo, a gente sabe que é ausência de ar, tá? Aqui na Terra, se a gente for lá fora fazer um experimento, vai ter ar. Mas, em alguns laboratórios, eles conseguem retirar quase todo o ar para fazer os experimentos a vácuo. Então, vamos lá. Dois corpos em queda livre, na ausência da resistência do ar, ou seja, quando estão no vácuo, chegam no chão ao mesmo tempo.
isso é até um pouco anti-intuitivo, né? Aristóteles pensava que se a gente soltasse uma pena, por exemplo, e soltasse uma bola de chumbo, a pena ela demoraria mais para chegar no chão porque ela é mais leve e a bola de chumbo é mais pesada. Só que Galileu Galileu, com algumas experiências ali no século XVI, XVII, ele mostrou que não. Os corpos eles são puxados com a mesma velocidade. Tanto que se eu soltasse uma pena e uma bola sem a presença do ar, na Lua, por exemplo, onde não tem o ar, os dois chegariam ao chão lunar ao mesmo tempo. Ou no laboratório, no vácuo, onde não tem ar, eles chegam ao mesmo tempo. O que faz com que eles não cheguem ao mesmo tempo? É a resistência do ar, que acaba segurando a queda da pena nesse exemplo, tá? Então aqui tem um exemplo, como eu falei, tem a resistência do ar. Se a gente pega uma folha de papel lisa, e joga uma folha de papel amassada, a folha de papel amassada chega no chão bem mais rápido. Mas por quê? Se os dois têm o mesmo peso, se os dois têm a mesma massa, porque por causa da resistência do ar, tá? E se não houvesse a resistência do ar, aqui ó, o exemplo de ele amassar a bolinha, eles chegariam praticamente ao mesmo tempo. Na verdade, sem resistência do ar, eles chegam exatamente ao mesmo tempo. O que faz ter essa diferença é justamente o ar. Mas se não tivesse, eles chegariam juntos ao chão. Então, para concluir essa primeira parte, passar o exemplo 2, vamos lá. Um tênis caiu da janela de um prédio de 10 andares, e sabe-se que levou 2 segundos para que ele atingisse o chão. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo disso, responda: qual a altura do qual o tênis caiu? E qual a velocidade do tênis ao chegar ao chão? Bem, a altura, como que a gente faz para descobrir? Aqui só para comentar com vocês, veja que não existe resistência do ar, ele fala para desprezar. Isso significa que podemos usar aquelas equações que eu falei para vocês lá no início, tá? Qual a altura que o tênis caiu? Para a gente descobrir a altura, a gente está querendo saber a posição, tá? Posição a gente pode tanto usar na horizontal, tanto na vertical. Então, nós usamos a equação S igual a S0 mais V0, T mais meio de até ao quadrado, ou seja, a equação do sorvetão. Novamente, o exercício não falou qual que é a posição inicial, podemos falar que é zero. A velocidade inicial é zero, tá? Aqui a gente usa que ele levou 2 segundos para cair ao chão. Eu só quero fazer uma correção, gente. Aqui é 2,5 segundos, tá? Aqui eu só tenho que arrumar e eu já passo o exemplo para vocês. Assim, eu vou passar esse exemplo na próxima aula, junto com as leis de Newton, para vocês estudarem, tá ok?